E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-os o vento. Glória a Deus. Amém. Bom, vamos falar mais algumas coisas sobre o texto que todos já conhecem. Amém. Todo mundo conhece o texto. Todos nós sabemos, até de cor. Irmãos, Jesus, começando a sua caminhada e preparando homens para dar prosseguimento à jornada da pregação do Evangelho, precisava ensiná-los, doutriná-los, experimentá-los. Eles precisavam de experiência. Segundo aquilo que nós lemos, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Quem foi que levantou as ondas? O Senhor Jesus, o próprio Deus. Nada acontece por um acaso. Então, nós vemos aqui como está escrito, que a Bíblia diz, segundo a palavra de Deus, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Os discípulos foram levados para o meio do mar por ser tentado por Deus. Não, provável. Isso é provável. Deus não tenta ninguém, né? Provável. Ele não vai tentar. Então, houve um propósito nisso tudo. Os discípulos precisavam se conhecer, porque o homem não conhece a si mesmo. Dizia um certo pastor: o verdadeiro soldado só se conhece no campo de batalha. Na paz todo mundo é valente, todo mundo é forte. Mas nós provamos a nós mesmos quando as coisas se levantam e manifestamos o que nós temos dentro de nós: confiança ou desconfiança, medo ou coragem. Às vezes somos muito corajosos nas palavras, mas às vezes nós não nos conhecemos, porque está escrito: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Puxa, será que eu tenho que ser provado? Olha, se o irmão ou a irmã diz: Senhor, quero ter mais paciência, quero ter mais sabedoria, Senhor, eu quero fazer isso na tua obra, a Bíblia diz que primeiramente temos que ser provados, depois servir a mesa. Servir a mesa não significa servir só aqui dentro do templo. Servir a mesa é servir qualquer pessoa. Você será usado para alguém, seja na oração, seja em todas as circunstâncias. Mas os discípulos precisavam entrar nessa sala de aula, na sala de prova. E a sala foi no meio do mar, dentro de um barquinho. Foi de propósito que isso acontecesse. Foi necessário que verdadeiramente os discípulos experimentassem, não é, uma situação para eles colocar para fora aquilo que nem eles mesmos conheciam. Era necessário eles serem provados para serem homens futuramente usados nas mãos do Senhor. Amém. Aí vem a razão pela qual Deus prova tanto nós. Por que depois que eu entro para a igreja,
vem tantas lutas e provações. Não são necessárias para o nosso amadurecimento? Muito necessário. Então não devemos ser ignorantes, achando, bom, agora que eu entrei para a igreja, não sabia que era assim. Eu fiquei um pouco entristecido por causa das lutas, porque eu não fui preparado no estudo. Ninguém me explicava nada disso. Eu sabia que Jesus era muito bom, curava, batizava, libertava. O teor da mensagem, o princípio era este. As pessoas não eram preparadas. Quando eu me deparei, me decepcionei, mas não queria voltar atrás. Então eu comecei a observar que a pregação do Evangelho excluía esse outro lado aqui, essa visão que temos nas passagens bíblicas. Era pregado só de momento as passagens boas. Meu irmãos, aleluia! Pedro, mesmo afundando, gritando por Jesus, Jesus o socorreu. E a mensagem fica nessa comparação. Deus quer que você entre por cima das águas. Mas falta algo aqui. Por que aconteceu isso? Quantas pessoas não param para pensar por que Jesus mandou eles na frente e foi para o monte orar? Ele já sabia de tudo. Já estava programado. Ele já tinha recebido do pai, amanhã você faz assim, assim, assim. Depois manda os discípulos no meio do mar, que eu vou mandar o vento para soprar, soltar, e depois tu vai andando, porque eles precisam aprender. Glória a Deus. Aleluia. Estava tudo escrito, estava determinado. Jesus disse assim como eu ouço do Pai, assim eu falo, eu faço. Jesus fazia nada de si mesmo, foi tudo ordenado. Ele recebeu todo o mandamento para pregar, para ensinar, para fazer todas essas coisas. Assim a vida dos irmãos. Tem um livro no qual vocês ainda não sabem a etapa que vocês vão passar daqui a um ano, daqui a 6 meses. Não está escrito isso? Jeremias não falou isso? Vamos dar uma olhadinha? Amém. Amém. Quer dizer, Jeremias falou, mas pelo Espírito de Deus, né, irmãos? Vocês sabem disso, né? Jeremias capítulo 10. Nós falamos Jeremias, nós falamos Isaías, mas é o Senhor. Nós falamos que é a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. 10, 23, que diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Entenderam? Não é do homem, não pertence ao homem a sua caminhada, e nem do que já está caminhando o dirigir seus passos. Agora, sair fora da explicação da mensagem, porque ela está clara, é muito difícil não aceitar. Em outra escritura, Davi diz lá no Salmo: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O provérbio diz: Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o mal. Então, Isaías declara que não pertence o homem o dirigir os seus passos. Então não pertencia aos discípulos o que ia acontecer, mas ao Pai, que pelo seu eterno e grande poder estabeleceu esse momento. Né? Foi na quarta vigília da noite, né? 10 horas. A primeira é 6 horas, a segunda é 7, se eu não me engano, a terceira é 8. Não, 9 horas, né? 6, 7, 8, 9. 9 horas. Então, irmãos, lá para essas horas era escuro, os ventos sopravam e eles foram açoitados, estavam balançados pelo vento. O Senhor fez uma coisa maravilhosa. Primeiro manda o vento. Depois eles têm uma impressão que estão vendo um fantasma andando em cima. Agora você faz a imaginação do momento. Às vezes eu fico imaginando as passagens. Não é fácil, não. Eles ainda estavam muito crus, estavam muito novatos, neófitos, muito neófitos ainda. Precisavam amadurecer. Imagina o barco balançando e eles tentando ali, o vento era contrário, eles remando o vento contrário. De repente, ali naquela fadiga, eles olham: fantasma! E começam a gritar: fantasma, meu amigo, fantasma! E Jesus grita lá no meio da árvore: calma! Não tenho medo, sou eu! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Pedro Deus. ainda meio duvidoso, olhando no escuro: Senhor, se és tu mesmo, então manda eu ir ter contigo. Pode vir. Glória a Deus. E ele começou a andar. Interessante, ele já estava sobre as águas. Não era para ele
se preocupar com onda, porque ele já estava por cima da onda. Estava na crista da onda, né, como diz o outro. Ele já estava andando sobre, ele já estava com o poder na mão. Mas o que acontece? Isso aqui é uma lição muito grande para nós. Pedro, pelo poder de Jesus Cristo, começou a andar realmente sobre a água. Ele estava com o poder de Deus estava sobre ele. E o Senhor Jesus certamente parado esperando ele chegar. Ele sabia o que ia acontecer, Jesus sabia de tudo. E o vento levantou as ondas mais altas ainda, né? Pedro, ao invés de pensar, puxa, eu já estou andando, essa onda não vai, claro. Eu já estou andando, como é que ela vai me derrubar? Lembra do Salmo 103? Bendiz a alma, diz a minha alma em mim, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não de nenhum Pedro esqueceu desse benefício. Em dado momento, ele esqueceu que estava andando certamente. Ele teve medo das ondas e trocou esse medo pelo poder que já estava sobre ele, andando sobre as ondas. Isso, é claro, Deus nos faz entender que muitas vezes pessoas que já receberam grande autoridade, que foram curados, tiveram visões maravilhosas, mas agora já estão com medo de uma coisa pequena. Estão com medo. Aqui nós não podemos comparar Pedro com um crente de hoje que já anda no caminho há muito tempo e daqui a pouco começa a sentir medo das coisas. Às vezes já experimentou livramento, pessoas que iam tirar a vida foi que morreram primeiro, doenças que tiveram foram curados, porta que Deus abriu, milagres aconteceram. Agora, mais para frente, uma pequena situação se levanta, um vento sopra, uma onda se levanta, a pessoa começa a olhar, a imaginar que vai ser engolido e aí começa a afundar, como está aqui. Veja que a fé dependia da firmeza, da tranquilidade, do permanecer firme. Pedro, ao olhar para as ondas, ele teve medo, diz a Bíblia, ele teve medo. Eles tiveram medo quando viram Jesus como se fosse um fantasma. Depois Pedro teve medo porque olhou para as ondas. Veja como eles estavam. Eles eram muito fraquinhos na fé. Foi necessário eles, então, passar esse teste. Não passaram. Tem o teste. Pedro foi reprovado. Claro, afundou. Reprovação. Então, mas aquilo serviu de lição. Serviu de lição. Porque Jesus estava no processo de libertação dos seus discípulos. Eles precisavam ser livres, livres do medo, livres da má impressão que a onda vai engolir. A onda não veio sobre ele, não sucumbiu, ele afundou por falta de fé. A onda não lhe fez nada, mas ele afundou sem a onda de chegar a ele por falta de fé. Mas ele já estava andando, gente. Ele já estava sobre essa água. Gente, como pode? Agora que eu estou, pode vir pedra, pode vir flecha, fogo do céu. O importante é que o Senhor está aqui comigo. Já estou por cima da situação. Amém. Quantas vezes vem uma situação e os irmãos já receberam a aprovação que Deus está no negócio, vai dar a vitória. Você nem esquenta com quem quer que seja e que se levante contra o irmão, contra a irmã. Você não está nem aí, porque tu está numa confiança tremenda. Por causa da experiência, do amadurecimento, porque o irmão lembrou dos benefícios passados, já lembrou de momentos que Deus operou milagres, e aí confia, e aí você não é preso pela situação. Porque às vezes uma situação se levanta, não vai te fazer nada, mas ela é tão terrível ao ver e sentir, porque tem presenças malignas, porque os demônios não podem tocar em nós sem autorização nenhuma. Aleluia, Senhor. Mas eles causam essa impressão de te pegar, ameaça, até ameaça, até encosta, porque você pensa que vai ser sufocado, não vai ser. Mas nós os vencemos pelo nome de Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão os demônios. Bom, aleluia. Então a vontade do diabo é sempre manter a pessoa presa em alguma coisa, presa em medo, presa na falta de fé, porque são prisões da vida que as pessoas ficam incubadas até ela amadurecer e sair do casulo com uma borboleta. Precisa amadurecer,
precisa passar pela metamorfose, pela transformação, para sair voando.